a atualização nova. Olá a todos, meu nome é Paulo Henrique, sou nutricionista e este é o canal Conexão Nutricionistas. O intuito do canal é conectar os nutricionistas de diferentes áreas e segmentos da nutrição com entrevistas dos mais variados temas. E desde já eu convido a todos a se inscreverem no canal Conexão Nutricionistas no YouTube para receber as notificações das próximas entrevistas, além de poder maratonar as maravilhosas entrevistas de nutrição do canal. E na entrevista de hoje, vamos estar falando sobre nutrição sobre rodas. E para isso, convidamos o nutricionista Luiz Guilherme, que muito gentilmente aceitou o nosso convite. Olá, Luiz Guilherme, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado, Paulo, pelo convite. É um grande prazer estar aqui para poder falar um pouquinho da nutrição e da nutrição com acessibilidade e com inclusão. Feliz pelo seu aceite. Vamos falar um pouquinho sobre o nutricionista Luiz Guilherme Pereira dos Santos, né? Ele é nutricionista, ele é criador de um canal maravilhoso no Instagram, sigam, que é chamado Nutrição sobre Rodas, onde ele luta, né, contra o capacitismo, a inclusão, a acessibilidade, além de colocar dicas de nutrição muito preciosas, né, que ele coloca no canal. E ele também é pós-graduando, né, de nutrição, metabolismo e fisiologia do exercício. Há uma prática bem ampla que ele pode atuar, né, no seu âmbito, né, de atendimento em consultório, né? Sim. E é recém-formado, hein? Tem menos de 2 anos, já está fazendo pós-graduação. Parabéns, hein, Luiz Guilherme? Parabéns mesmo. Muito obrigado. Vamos começar. De tantas áreas que existem, né, o que te motivou a escolher a nutrição? Então, na verdade, eu quando tinha 11 anos tive anorexia, né? E quando eu consegui recuperar o meu estado nutricional, eu falei, não, eu preciso estudar nutrição para que eu ajude outras pessoas a pelo menos ou não passarem por isso, né? Ter uma relação de paz justamente com a comida e com a alimentação que eu não tinha no passado, hoje eu tenho, né? E tenham também a recuperação do seu estado nutricional. Então a nutrição veio para mim 2 vezes, né? Quando eu era recém-nascida, nasci 5 meses de gestação, devido a isso tive paralisia cerebral, né? E aí que teve todas as complicações. Nesse sentido, eu precisei de nutrição parenteral. Então a nutrição apareceu para mim também aí, né? 22 anos atrás, eu necessitei de nutrição parenteral. E foi um dos fatores que me fez sobreviver. Claro que eu acredito muito em Deus e também acredito que foi também Ele que proporcionou tudo isso, mas a nutrição também estava envolvida nesse sentido, em auxiliar na recuperação do meu estado nutricional. Após isso, aos 11 anos, eu tive anorexia e quando eu recuperei meu estado nutricional, que eu decidi que eu já seria nutricionista e que eu ia estudar essa ciência tão linda para poder ajudar outras pessoas que também necessitassem de auxílio. É um autorrelato da nutrição, né? A nutrição é tão maravilhosa, né? Ou seja, que pouca gente sabe, né? Que muitas pessoas faltam conhecimento do que é nutrição, né? Só acha que nutricionista é aquele que prescreve dieta, né? Mas a nutrição é muito rica e muito ampla, né? Você, como recém-formado, você deve ter visto grandes amplitudes da nutrição, né? Sim, justamente. Envolve dietoterapia, que é a parte da dieta, mas também envolve bioquímica, envolve antropologia, envolve sociologia. Então, envolve política, né? Isso, exatamente. Antes de planejar o que comer, é preciso entender o porquê se come, né? Então, isso também envolve, e é papel do nutricionista entender isso. Guilherme, quais foram os desafios que você enfrentou durante a sua graduação? Você fez presencial, né? Os estágios, laboratórios, o campus, eles estavam preparados para te receber? Então, na verdade, até estavam. Estava preparado, mas assim, tinha algumas coisas, sempre tenho que melhorar, né? Então, cozinha, podia melhorar a questão das bancadas, banheiro adaptado, podia melhorar também um pouquinho, que era adaptado, mas tinha um erro em adaptação, mas tinha adaptação. A questão dos laboratórios, a questão quando fazia aula de histologia no microscópio,
às vezes não tinha altura, então tinha que colocar livro para dar a altura da cadeira. Questões de antropometria. O que os professores faziam? Eles davam acessibilidade, que a gente chama de acessibilidade pedagógica. Eu não consigo utilizar o adipômetro. Então, o que eu fazia? Nas aulas, eu falava o ponto anatômico e eu era avaliado por falar o ponto anatômico e direcionar a pessoa a fazer a dobra cutânea, a medida de maneira correta. Então, isso foi uma acessibilidade muito positiva por parte dos professores. Sempre tive todo o apoio do corpo docente, de maneira que eu conseguir, né, realizar o curso de maneira adequada e sem grandes desafios na questão da acessibilidade pedagógica que a gente chama. Também que várias universidades adaptem isso, né? Porque o que percebe que muitas das pessoas atualmente elas acabam indo para o EAD, para não fazer o presencial, né? Sim, e é um grande desafio, né? Na verdade, eu costumo falar que a faculdade tem que se adaptar à pessoa com deficiência, e não a pessoa com deficiência se adaptar à faculdade. No sentido de, não é correto que a gente, enquanto deficiente, enquanto pessoa com deficiência, precise ir para o EAD porque não tem acessibilidade. Na verdade, o caminho seria possuir acessibilidade para que a gente consiga cursar de uma maneira mais tranquila e adequada. Então, o caminho é meio inverso. A gente tem que ir na contramão para que isso consiga cada vez ter mais representatividade dessa população, no sentido de obrigar, literalmente, com que a lei brasileira de inclusão, com que a acessibilidade realmente aconteça em sua plenitude, né? Por exemplo, o seu TCC, que eu já conversei com o Guilherme antes, ele estava me confidenciando que foi um autorrelato, né? Que foi sobre Sim. as barreiras de acessibilidade de um estudante cadeirante, né? Como foi o desenvolvimento desse trabalho? A ideia, quem te orientou? Como foi? Então, tive auxílio da professora Daniela Moreira, né, que quando eu relatei dificuldades no estágio, eu consegui estágio, que era antes da pandemia, e aí depois surgiu a pandemia no meio do curso, e aí acabou sendo estágio online, no caso, né? E aí ela me orientou, se você está com dificuldade, a gente já tem um tema de TCC aí, por que você não levanta e não dá voz à sua dificuldade para que outras pessoas possam ler o seu trabalho, possam ouvir sobre a nutrição e sobre os desafios que você enfrentou no sentido de mudar isso, mudar essa realidade, né? Então, os desafios, como eu falei, a parte mesmo de acessibilidade que o cadeirante enfrenta é, sobretudo, acessibilidade arquitetônica. E no sentido de acessibilidade pedagógica, eu acho que a principal dificuldade para mim é a questão da antropometria, que na verdade tinha adaptação dos professores entenderem que eu não conseguiria realizar o adipômetro, a coleta com adipômetro, né, das dobras cutâneas, mas que eu poderia sim falar quais são os pontos anatômicos para que outra pessoa realizasse de maneira adequada e de maneira que também eu possa ser avaliado quanto ao meu conhecimento e quanto ao aprendizado também como uma pessoa sem deficiência, por exemplo, né? O seu TCC foi um autorrelato. É difícil ver um TCC de autorrelato, né? Sim. Ainda bem que você questionou uma mestre, né, da nutrição que acabou te direcionando para isso, né? Exato, exato. Ela encontrou no problema uma solução para trazer luz sobre isso, né? Foi um trabalho bastante gostoso de trabalhar, na verdade, eu trouxe toda a questão histórica, né, da acessibilidade, da inclusão, desde antigamente, quando as pessoas com deficiência eram literalmente deixadas de lado, né, e até hoje em dia, como que isso acontece, e por que que as estatísticas hoje ainda apontam para uma inclusão bastante pequena, tendo em vista que 24% da população hoje tem alguma deficiência, quando, na verdade, apenas menos de 0,5% está em alguma universidade, né? Ou seja, a conclusão do trabalho foi que essas barreiras de acessibilidade dificultam muito com que a pessoa com deficiência esteja na universidade e que elas precisam ser superadas e muitas vezes eliminadas para que isso possa mudar na prática. Certeza.
e também não aceitar o modo EAD como um modo opcional, né? Que Exato, vocês não são obrigados a aceitar um exato, modelo que a sociedade em si colocou, que seria o EAD. Não, eu quero fazer presencial, eu quero ter esse poder de escolha, né? exato, De justamente. direcionamentos, né? Exato. Por exemplo, a inclusão, a acessibilidade, as barreiras arquitetônicas nas cidades são grandes empecilhos para um Sim. cadeirante, né? Como você lidou e como você lida com isso? Na verdade, eu tive auxílio dos meus pais para poder ir até a faculdade. Eu ia de carro, eles ficavam esperando, né? Porque é um pouco distante da onde eu moro até onde eu estudei. Não distante em quilômetros, mas na questão do trânsito de São Paulo. Eu estudei na Faculdade das Américas, então era na Paulista, então tinha bastante trânsito, então não compensava eles voltarem. Então eles me levavam e ficavam esperando. Por quê? Porque se eu fosse pegar trem, metrô, poderia ser que até conseguisse, mas se a gente for na esquina, a calçada já não é acessível para uma pessoa que, por exemplo, já tem uma obesidade. Imagina para um cadeirante, né? Então, um outro ponto que eu gosto de destacar é que a acessibilidade não é somente para a pessoa com deficiência. A acessibilidade, ela ajuda uma sociedade como um todo, no sentido de ajuda um idoso, uma grávida, uma mãe com uma criança de colo e também a pessoa com deficiência, né? Então, pensar numa calçada mais linear não é somente para a gente, é para todo mundo, né? Essa visão. E olha que a gente está falando de São Paulo, né? Que é uma Sim, metrópole grande, né? Imagina se cidades, municípios menores, né? A dificuldade que as pessoas enfrentam, né? exato, exatamente. A sociedade em si, fazendo uma crítica, falta muito conhecimento, né? Em Sim, relação às pessoas com deficiência, né? Que é o sim. PCD, né? Elas estimam ou superestimam essas Uhum. pessoas, né? Como é que você vê, ainda que a sociedade, ainda alguns, né? Não vou falar todos, né? Agem com essa forma. Na verdade, eu vejo com muita naturalidade. Na verdade, o capacitismo, né, que é esse superestimar ou subestimar uma pessoa com deficiência, na verdade se dá porque não tem o convívio. Literalmente acontece uma coisa que é muito comum, de não se ter um convívio, então eu não sei como lidar com isso, então eu não aprendo sobre, né? Então falta ainda esse convívio para poder que essas barreiras sejam alteradas, né? No caso, capacitismo seria superestimar, ou seja, atividades, ganhar parabéns por estar trabalhando, ganhar parabéns por estar estudando, atividades que deveriam ser comum a pessoa com deficiência, deixa a sociedade meio que espantada. Ou então, literalmente, levar a vida como se a gente fosse um coitado. Ai, que dó, tadinho. Ou então, traz o deficiente como super-herói, ou traz o deficiente como um coitadinho. E ambas os extremos, né, não são interessantes. É preciso lutar contra o capacitismo com informação. Informação de qualidade, informação como o canal está levando sobre acessibilidade, sobre inclusão, com mais nutricionistas cadeirantes, deficientes visuais, enfim, com todo tipo de deficiência, não somente nutricionistas na cadeira de roda, mas também nutricionistas que representem todos os tipos de deficiência. Então, a página e a ideia também é justamente levar informação para combater o capacitismo, porque eu acho que não é maldade da sociedade, é literalmente uma falta de conhecimento e falta Conhecimento, de saber como agir. Na medida que ela não tem o convívio, quando ela tem o convívio, ela não sabe como agir, né? Se não é comum, né? Eu tenho uma sobrinha que hoje em dia já vai nascer com mais inclusão, né? Porque ela já conhece, já sabe, já me ajuda, inclusive na questão com 2 anos de idade, já sabe que eu preciso de algum auxílio, já ajuda, já puxa a cadeira, inclusive já sabe que está na cadeira de rodas. Então, é essa sociedade que a gente precisa, uma sociedade que consiga conviver com a pessoa com deficiência para que essas barreiras sejam superadas e até mesmo excluídas, né? O capacitismo seja excluído. Graças, eu espero num futuro próximo que isso aconteça.
uma batalha, é uma luta grande, né? Exato. Inclusive tem o dia 3 de dezembro, né? Que é o dia da Sim. pessoa com deficiência, né? O que esse dia representa para vocês? O que ele deve representar, né? Então, na verdade, é um marco, né? Mas eu costumo dizer que não é um dia comemorativo, é um dia reflexivo, onde eu preciso lembrar de todas as barreiras de acessibilidade que a pessoa com deficiência enfrenta. No sentido de lembrar que eu preciso também lutar por inclusão e eu não preciso ter uma deficiência para isso. Eu preciso somente olhar o meu próximo e perceber que eu preciso, sim, ter um banheiro adaptado, que eu preciso, sim, pensar numa calçada mais nivelada, que eu preciso, sim, educar meus filhos para que eles consigam ser mais inclusivos, educar a questão da escola mesmo, falar sobre acessibilidade, levar isso na mídia. Então, refletir sobre todas as barreiras que a gente ainda tem, né? Barreiras de acessibilidade, barreiras atitudinais, barreiras pedagógicas, enfim, existem várias barreiras que a pessoa com deficiência enfrenta e que isso pode literalmente fazer com que a inclusão seja algo distante, que a gente precisa lutar contra isso, e o dia 3 serve justamente para essa reflexão, para saber que a gente ainda precisa avançar e que a gente ainda precisa que dias como esse sejam necessários, mas eu espero um dia que dias como esse não sejam mais necessários, porque daí a inclusão já vai ter acontecido de maneira plena, né? E aí não precisa mais um dia para refletir sobre isso. É o sonho, né? Que a sociedade vai Sim, se moldando, né, doutor exato. Guilherme? Por exemplo, teve a ideia, né? Para quem não sabe, ele tem um canal no Instagram maravilhoso, que é Nutrição sobre Rodas. Como surgiu a ideia de criar esse canal e quais os feedbacks que você recebe das pessoas? A ideia surgiu justamente porque, ao entrar na graduação, eu não me sentia representado. Convivi com muitos nutricionistas muito bons, né? Mas no sentido de se sentir representado, de possuir um nutricionista com paralisia cerebral, cadeirante, não me senti representado. Eu falei, então vamos ser pioneiros, vamos fazer dessa É, representatividade, né? Vamos ser a representatividade. Quando não se tem a representatividade, às vezes a pessoa com deficiência tem que ter a iniciativa de ser sua própria representatividade. Embora eu ache que ainda é muito necessário que se tenha nutricionistas em todas as áreas. Nutricionistas cadeirantes na TV, nutricionistas cadeirantes no jornal, nutricionistas cadeirantes no YouTube, nutricionistas cadeirantes na política, enfim, em todas as áreas. Se tenha um nutricionista na medida em que a gente se sinta representado, a representatividade, ela vai fazer com que, se tal fulano cursou esse caminho, eu também posso cursar, né? E eu espero, com essa página, não somente levar conhecimento de nutrição, mas levar outras pessoas com deficiência a saberem, eu não estou sozinho e a nossa luta é a luta de todos, né? A minha luta é a luta de todos. quais os feedbacks que você já recebeu? Eu vi que tem Então, inscritos ali que comentam muito, os seus posts são muitos sim, reprintados, que eu percebi, né? E sim, os feedbacks, assim, que é essa parte que nos move, né? O sim, retorno do sim. trabalho que a gente está fazendo, né? É muito gratificante receber depoimentos de pais, de pessoas com deficiência que se inspiram no canal, de pessoas mesmo com dificuldades de alimentação que puderam melhorar sua relação com a comida, sua relação com comer através da página, que puderam melhorar sua relação, principalmente eu falo bastante do carboidrato, né, que na mídia é bastante demonizado, mas que ele é importante para a nossa saúde, que a bioquímica não nos deixa mentir que ele precisa estar no prato, que precisa estar numa quantidade adequada, numa quantidade que consiga suprir as nossas necessidades nutricionais, nos dar energia, enfim. Além disso, eu também recebo feedbacks de pessoas que conseguiram ter uma relação de paz, literalmente, com a comida. Isso, para mim, é muito, muito gratificante. De verdade, é o que me move a continuar fazendo, a continuar trabalhando, de maneira a poder levar um pouquinho mais do meu trabalho para as pessoas.
Como nutricionista, por exemplo, a gente atua com atendimentos, né? Como fazer o atendimento humanizado, né? A gente percebe muito aqueles nutris que fazem o atendimento muito Ctrl+V, Ctrl+C, né? Tudo igual, né? Qual dica que você deixa para um nutri quando recebe uma pessoa com necessidades especiais, com deficiência, né? Que é a nova Sim, expressão, né? Que até o sim. Guilherme me corrigiu no início. Como o profissional da saúde deve fazer o atendimento? Escuta ativa, parece algo clichê, mas se a gente ouvir o paciente, a gente consegue ter um atendimento mais humanizado, né? Na verdade, muitas vezes a gente vê em livros, lê artigo, mas o que a gente tem que pensar na prática é: isso é aplicável ao meu paciente? Isso faz parte do contexto do meu paciente? Isso faz parte do hábito alimentar do meu paciente? Isso é viável para o meu paciente monetariamente? Né? Então, tem que pensar em todos esses aspectos. E eu só vou pensar nisso quando eu tiver uma escuta ativa, uma escuta literalmente de ouvir o que o seu paciente está falando, e não no sentido de, tal fórmula do livro diz que eu tenho que perceber percentual X de carboidrato, proteína e lipídio que tem que vir dessa fonte. Será que essa fonte é viável para o seu paciente realmente? Ou será que pode ter outras fontes mais baratas, mais viáveis? O exemplo da salmão ou da sardinha. Né? Será que precisa ser o salmão para todo mundo? Será que eu não posso pegar uma sardinha, um atum em lata, que o meu paciente consiga comprar se ele tiver alguma dificuldade financeira? Né? Nesse sentido, literalmente ouvir o paciente e adaptar à sua realidade. Esse é o nosso papel. Para isso, é primordial uma anamnese fundamental, né? Sim, Retirar perguntas, questionamentos, ser o famoso Sherlock Holmes, né? A anamnese sim, nos propicia isso, né? Como sim. você acha que deve ser feita essa anamnese inicial para o paciente? São perguntas, mas são perguntas de maneira a ter o diálogo com a pessoa, não na maneira de querer investigar e julgar a pessoa. Muitas vezes, a gente, até não intencionalmente, acontece de julgar, mas, na verdade, tem que ser um diálogo, tem que ser literalmente uma conversa. A pessoa tem que se sentir à vontade em conversar com você. Realizar o diálogo nutricional, que é uma coisa que eu aprendi lá no Atende Nutri, que eu sou mentorando da doutora Vanessa Coutinho também, que é uma nutricionista referência em área de atendimento nutricional. Então, é uma coisa que eu aprendi muito com ela. Levar o diálogo nutricional e o fim do inquérito alimentar. A gente não faz um inquérito, a gente tem que conversar com o nosso paciente de maneira a acolher ele nas suas dificuldades, acolher ele nas suas preferências alimentares, para aí sim poder fazer o nosso trabalho. Quer seja uma prescrição dietética, uma orientação nutricional, uma avaliação nutricional ou qualquer coisa que esse paciente precise do nosso E algo auxílio. maravilhoso que você comentou, a escuta, né? Um erro meu, assim, durante a minha graduação, a gente está tão cheio de conhecimento, tão Sim, cheio de querer aplicar aquilo, que a gente acaba esquecendo de ouvir, né? O que o sim, paciente está nos passando, né? A sim, escuta é a primeira coisa que você comentou, e sim. é por esse caminho do sucesso mesmo, né? Sim, porque muitas vezes, na verdade, vai acontecer o que o livro, que o artigo manda, mas não é o momento, né? Não é o momento de acontecer aquilo com o paciente. As coisas têm que ser com paciência, e de acordo com a evolução do paciente. Não existe uma receita de bolo, né? Senão seria muito fácil. Seria somente o livro, qualquer um que pudesse ler um livro de nutrição poderia ser nutricionista, quando na verdade não. A gente precisa estudar e se aprimorar e saber cada vez mais e ter essa escutativa no sentido de como eu serei um nutricionista diferente, como eu serei um nutricionista que vai poder mudar a realidade dessa pessoa no sentido de eu vou poder escutar essa pessoa de maneira mais adequada, escutar as dificuldades de maneira a ela conseguir me relatar tudo o que ela precisa e eu mudar e conseguir ajudar promovendo saúde de maneira a ser acessível à realidade dela, ao contexto dela, a tudo isso que eu já falei anteriormente, né? Então, essa escuta é fundamental, é o ponto-chave para um atendimento humanizado. Voltando, tem um projeto novo em desenvolvimento, né, que é o projeto Atleta no Prato, organizado pela Sim, nutricionista
Luciana Rossi, né? A Luciana Rossi que fez junto com a Fabiana Poltronieri, o famoso Tratado de Nutrição e Dietoterapia Brasileiro, né? Que é esse o grande marco, algo voltado para o Brasil, né? E é algo voltado para nutrição para atletas com deficiência, né? Como que é esse projeto, esse intuito? É uma página no Instagram que a doutora Luciana Rossi está trabalhando, uma equipe, Isso, na é isso? verdade, são vários especialistas, né? E eu sou um dos especialistas em nutrição e acessibilidade, nutrição sobre rodas, trazer a nutrição voltada ao atleta com deficiência, e eu sou um dos responsáveis por isso. Existem outras especialidades voltadas ao esporte da pessoa sem deficiência também, que estão sobre o comando de outros nutricionistas, mas eu estou no corpo colaborativo desse projeto, com muito orgulho. Com certeza. E ele se chama Atleta no Prato. Isso, é uma página no Instagram. Por exemplo, o atleta com deficiência, né? Como Uhum. deve ser o acompanhamento dele? Você, pelo que você percebeu, a sua percepção, até na sua pós-graduação, né? Que é muito direcionada a Sim. metabolismos, a tudo isso, você percebeu uma diferenciação no atendimento nutricional para esse atleta? Existem fórmulas que mudam, né? Fórmulas de necessidade energética. Existem também questão muito de avaliar a necessidade desse atleta. Então, o atleta está eutrófico, ele está sobrepeso, como é que está esse atleta? Qual tipo de esporte que esse atleta realiza? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Não é que seja uma nutrição exclusiva para a pessoa com deficiência, mas existe algumas adaptações referente às questões de fórmula, de necessidade energética. A recomendação em si vai ser a mesma, mas o nosso olhar tem que ser global. Como eu falei, vai depender de ouvir literalmente o paciente. O que é viável para esse paciente? Será que a antropometria vai poder realizar todas as dobras? Né? Será que eu consigo realizar todas as dobras? Qual protocolo será que eu consigo realizar nesse atleta? Mas não negligenciar também isso. Isso é importante, né? Muitas vezes eu trago para mim da educação física, quando eu fazia educação física, muitas vezes tinha professor que não preparava aula, né? No sentido de, deixa ele sentado lá. Isso não é inclusão, né? E aí, a gente não precisa negligenciar as coisas, a gente precisa adaptar ao nosso Esse paciente. exemplo que você deu é muito abrangente, é verdade mesmo. Isso. Ou A gente seja, às precisa. vezes você acha que muitas pessoas acham que está ajudando e está negligenciando, né? São muitos casos assim, Exato, né? exato. Então, realmente entender o paciente vai depender muito da deficiência e o que se espera nesse esporte, né? O É esporte, um qual trabalho tipo de de esporte. equipe multidisciplinar, né? Ou Isso, seja, tem que exato, ter aquele olhar com vários profissionais, né? Cada um exato, vai direcionando. E a nutrição, ela entra daquela maneira que ele tenha recursos, né, metabólicos para executar aquela a atividade, justamente, né, que ele justamente. pratica, né? Uhum. Por exemplo, Guilherme, qual dica, conselho você deixa para as pessoas que têm deficiências assim engajar nos estudos, na nutrição ou qualquer área da saúde, mas fica resiliente, pensativo? Qual dica ou conselho você deixa para essa pessoa? Olha, eu vou falar como se eu estivesse falando para o Guilherme do passado. Eu falaria para o Guilherme do passado não desistir, que as barreiras de acessibilidade elas estão aí, mas que elas precisam ser superadas, elas só vão ser superadas quando a gente enfrentar, quando a gente tiver a representatividade da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, na questão dos estudos, né, da universidade, seja em pós-doutorado, doutorado, enfim. Então, carreiras que eu quero seguir também mais para frente, né? Depois que Ah, terminar a pós-graduação. Então, assim, saber que o nosso lugar é onde a gente quiser e que não existe barreiras que a gente consiga não superar se a gente tiver realmente a vontade de realizar as coisas. Né? Claro que é mais difícil. Não vou falar que não. Por isso que existe também a lei de cotas, que eu sou super a favor
né? Numa questão de tentar trazer essa dívida histórica ser menor, tentar fazer com que essa dívida histórica seja menor, né? Mas que a gente não deixe que isso nos abata, que isso nos pare, literalmente nos pare, porque realmente a representatividade ela faz falta, mas eu queria dizer que assim como eu consegui me graduar em nutrição, ser um nutricionista hoje, vocês também conseguem, em qualquer área que vocês quiserem atuar. Vai ter as barreiras de acessibilidade, sim. Não vou falar que não tem, porque tem, mas a gente consegue superar, sim. Com certeza, excelente relato, né? Gente, eu queria agradecer muito o nutricionista Luiz Guilherme por compartilhar sua visão, sua experiência, tudo voltado à nutrição, acessibilidade. Foram relatos maravilhosos. Você é um vencedor, parabéns, e que você venha instigar as futuros, né, profissionais da saúde, não só da nutrição, a se engajarem, a ir para a frente, né? E fica esse alerta para a sociedade, né? De olhar com um outro olhar, né, as Sim, pessoas. Não só a pessoa com deficiência, todas, né? Todos sim, somos um mesmo tipo de ser humano, né? Vocês não querem privilégios demais, mas também não querem falta de acesso de menos, né? É o equilíbrio que vocês sim. querem, né? Na verdade, eu gosto muito de um termo que é até colocado no SUS, chama equidade, que é tratar diferente pessoas diferentes. Então, no sentido de entender quais são as necessidades de uma pessoa com deficiência, no sentido de trazer a sua inclusão e a sua acessibilidade, no sentido de entender também quais são as necessidades de uma pessoa sem deficiência. Então, tratar diferente pessoas com necessidades diferentes. A equidade ela ajuda a entender que o ser humano, ele, na verdade, não é igual, ele é diferente nas suas necessidades, mas ele precisa ser ouvido e tratado de maneira igual no sentido de oportunidade. Tem essa diferença de igualdade e equidade, né? Que é muito Exato. importante ter mencionado na entrevista, viu? Gratidão, viu? Obrigado por ter participado do canal, viu? Eu que agradeço. Deixo convite a todo mundo a conhecer também o meu canal Nutrição Sobre Rodas no YouTube e também no Instagram, Nutrição Sobre Rodas, onde eu realizo esse trabalho com acessibilidade, inclusão e nutrição. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer dar essa entrevista e levar mais inclusão, mais acessibilidade, mais reflexão sobre acessibilidade, sobre inclusão às pessoas e a pessoa com deficiência, sobretudo. Tchau, Guilherme. Tchau, muito obrigada.